Na maioria das vezes, meu problema é com carne e com sangue, com gente, com pessoas. Ele está dizendo que a nossa luta, nós precisamos enxergar. Não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, potestades. É num ambiente invisível. Pô, pastor, aí o senhor está de brincadeira. Se é invisível, como é que eu vou lutar num ambiente invisível? Por isso eu estou dizendo, não vai dar sem Deus. Não vai dar com Deus de forma superficial. Não vai rolar, não vai. Você não vai conseguir alcançar a santidade. Você não vai conseguir progredir em seu relacionamento com Deus com uma visão humana. Não vai, não adianta. Eu tenho vivido alguns desafios na minha vida depois de 32 anos que caminho com o Senhor. Volta e meia eu encontro enfrentando grandes lutas com velhos inimigos, cujos quais eu já havia pensado ter vencido, pensamentos, vontades, desejos e situações que eu já achava estar totalmente apto a enfrentá-las, e elas têm retornado com forças descomunais, com pressões muito grandes, não apenas sobre mim, sobre minha casa, sobre meu casamento, sobre meus filhos, sobre a igreja que eu pastoreio, sobre amigos. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que possamos imaginar. Eu quero começar com uma pergunta: como vamos andar com Deus? Como é que nós vamos tornar isso possível? Como é que isso vai acontecer? As diferenças que nos separam são tão grandes que, se olharmos humanamente, isso será impossível. Escolhemos nossos relacionamentos por afinidades. Gostamos de relacionarmos com pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, que gostam de cumprir tarefas parecidas, mesmo que não seja a mesma coisa. Mas é legal se eu gosto de esporte. Talvez alguém não gosta do mesmo esporte que eu, mas ao gostar de esportes, isso pode nos aproximar. Se gostamos de sair, isso pode nos aproximar. Se temos algumas afinidades, certamente isso pode nos tornar próximos e facilitar muito nossa convivência. Porém, quando o assunto é Deus, como é que nós vamos andar com Deus, se não há tanta afinidade assim entre nós e eles? Esse relacionamento tende a ser, às vezes, duro, se tentarmos nos aprofundar nele. Ou então, ele pode ser bem superficial, se não atentarmos para as mudanças que precisam acontecer para que isso funcione. Vou te apresentar alguns textos que eu acho que vale a pena nós refletirmos. O primeiro dele é escrito pelo profeta Isaías, capítulo 55, verso 8. Põe na tela, por favor. Isaías 55, 8 nos diz: eu passei para aí. Só diz que não dá para colocar, que eu leio. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Preste atenção, porque nós vamos aprender algumas coisas importantíssimas. Como é que eu vou andar com Deus e vou estabelecer com Deus um relacionamento sadio, se o que Deus pensa é diferente de mim, se a forma dele pensar é diferente da minha forma?
se por onde ele deseja ir, o que ele deseja trilhar, não é o que eu quero? Como é que este relacionamento vai progredir? Ele vai crescer, porque a Bíblia diz assim: conhecei e prossegui e conhecer. Nós vamos viver de glória em glória, de fé em fé, onde a proposta é uma ascensão, um crescimento. Como é que vamos desenvolver um relacionamento sério, profundo, com alguém que pensa e que deseja fazer, deseja realizar coisas? Seus caminhos são diferentes do nosso. Talvez isso já nos dê um pouquinho, a visão de que não vai ser fácil andar com Deus. Por mais que você o ame, ele pensa diferente de você. Por mais que você o ame, ele quer que você faça coisas que você não quer fazer. Então isso vai prejudicar um pouco, criar um relacionamento meio truncado. Alguma coisa que vai precisar de um aperfeiçoamento, que haverá alguns choques, que não será fácil, que não basta derramar o meu coração na presença de Deus, porque quando eu saio do ambiente da oração, as tentações, as provocações, as adversidades, elas vão me pressionar. Então eu não vou conseguir ter um relacionamento sério com Deus pautado em amor. Amor não é suficiente para sustentar um relacionamento como esse. Eu vou precisar mais do que simplesmente amar. Eu vou precisar reunir minhas forças para entender como esse processo funciona e agir sobre ele, porque eu penso diferente dele e o caminho dele é diferente do meu. 1 Samuel capítulo 16, verso 7, vai tornar mais extenso essa lista de separação. Porém o Senhor disse a Samuel, o profeta do Senhor: escute aqui, esse cara está velho nessa ocasião, mas deixa eu te explicar, ele ouve a Deus desde garotinho, ele não é um iniciante na caminhada profética, ele estudou muito tempo ao lado de um profeta muito experiente, chamado Eli. Ele foi treinado, mas o texto está dizendo, está lá, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha só, se o pensamento dele é diferente do meu, o caminho dele é diferente do meu, agora a ótica dele, a maneira que ele enxerga as coisas é diferente de mim. Eu sou capaz de olhar a aparência, de acreditar que uma pessoa, pelo relógio que carrega no pulso, pelo colar que carrega no pescoço, pelo carro que colocou no estacionamento, pela marca da roupa ou da bolsa que carrega, os homens são capazes de avaliar as pessoas por isso. Deus diz: eu não vejo como vocês veem. Então, como é que nós vamos caminhar para um relacionamento que vá além do culto, que vá além dessas 2 horas, por dia, ou 4 horas por semana, com Deus? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou caminhar para algo mais profundo? Tirar essa água do tornozelo e subir um pouco mais, certo? Trazendo profundidade neste relacionamento. Pode ter certeza que isso não será fácil. Está esperando um ambiente fácil para começar a orar? Não vai rolar. Está esperando um ambiente favorável para ler a Bíblia? Não vai aparecer. Você está esperando um momento propício que você queira jejuar? Não vai aparecer. Se você está esperando um ambiente propício e agradável para você fazer as coisas que vão te aproximar de Deus, prepare-se para se manter distante, porque as coisas que precisamos fazer para estar mais próximos dele, nós não estamos desejosos de fazer.
Mas pastor, então está certo. Como é que nós vamos andar juntos então? O Senhor já nos disse em 2 versículos que não há afinidade entre nós, mas ainda assim eu quero andar com ele, ele quer andar comigo e eu estou interessado nisso. Então eu vou te dar mais 2 versículos. O primeiro, Ezequiel 33, 11. Põe aí. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Preste atenção. Conversão. Se eu quero andar com Deus, eu vou precisar me converter. Eu vou precisar sofrer uma mudança. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Não podia ser uma vez só? Para que 2? Para que inúmeras informações sobre isso? Não bastaria uma? Não. O processo às vezes é muito lento. Algumas pessoas podem estar mais atoladas, mais aprofundadas, num ambiente hostil, perverso, desafiador do que outras, traumatizadas, presas a consequências de seu passado. Eu não sei, mas você já deve ter ouvido a história de uma mulher que procura um médico dizendo que tem uma dor no corpo todo. Ela diz: toda parte do meu corpo dói, doutor. Ele disse: eu nunca vi uma doença como essa. Ele diz: todo lugar dói. Ela falou: dói tudo. Aí ele falou: então me mostra. Aí ela foi: dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. E aí ele disse: eu já sei qual é o seu problema. Dedo quebrado. Seu dedo está quebrado. E aí onde você encosta com o dedo, vai doer, querido. Muitas vezes nós nos deparamos com dificuldades, que temos assim, algumas resistências para identificarmos. A palavra conversão é uma palavra desafiadora, porque ela nos expõe a uma mudança que muitas vezes não estamos prontos para fazer. Mas e aí? A outra parte é que vai se converter? Só tem 2 partes para que esse relacionamento se consolide. Uma sou eu, a outra é Deus. A palavra para que ele se consolide é conversão. Então, se eu não me converto, quem tem que se converter é Deus para se relacionar comigo? Então não vai ser fácil, não. Não pense que a maioria das pessoas que vivem uma vida sem vergonha, uma vida dupla, querem viver porque não querem, não. Elas querem viver uma vida de santidade, uma vida digna, uma vida decente. Sai de um culto desejoso de que durante essa semana seja uma semana de vitória, que ela não entre num site de pornografia, que ela não entre num ambiente de fofoca. Mas como ela vai fazer isso? Sozinha ela não vai. As forças de oposição são muito maiores do que a dela. Para que ela consiga êxito nesse ambiente, ela vai precisar de uma companhia, ela vai precisar de um fortalecimento. E se ela não conseguir alcançar isso, se a força do mal convencê-la de que isso não é possível, não é viável, que ela não merece, você pode ter certeza que o que vai acontecer é ela ser envergonhada. Talvez não no ambiente humano, mas no ambiente espiritual. A conversão é algo que precisa fazer parte da nossa vida para que consigamos este relacionamento próximo, crescente e firme. E para isso, Ezequiel 36, 26, nos diz algo: dar-vos-ei coração, porei dentro de vós o espírito
tirarei de vós o coração e vos darei um coração. Preste atenção, olha só. Eu estou pronto a querer me converter? Então tá bom, então eu vou receber uma coisa, e não mais fora, mas agora dentro. Preste atenção, esse é um texto do Velho Testamento, certo? Essa história de um espírito que vem para dentro é uma coisa bem do Novo Testamento. Então preste atenção, nós precisamos, para ter êxito, permitir que Deus entre. Eu não posso mais caminhar com Deus, simplesmente. Eu tenho que caminhar em Deus. Se eu quero vencer, não dá mais para um Deus que ande comigo. Eu preciso de um Deus que ande em mim, um Deus que habite em mim, certo? Que mora. Pastor, mas o Novo Testamento já diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele pode até não habitar, mas frequenta. Então não vem com essa história não, certo? Não vou mais à igreja porque Deus não habita em templo. Não habita, mas Ele frequenta esse ambiente coletivo. É importante. E se eu quero viver uma vida digna com Deus, eu preciso permitir que essa dureza de coração, que esse coração cauterizado, insensível, esse coração que não sente mais quando desagrada a Deus, desapareça. Esse é o coração de pedra. O Espírito de Deus, Ele vai trazer sobre nós um coração de carne, sensível, sabe? Uma percepção clara de quando algo, sabe? Algo que você faz, não interessa o quão pequeno ele seja, se ele for ofender o Espírito Santo, ele te causa sensibilidade, não interessa o que é. Eu vou te dar um exemplo. Eu esse dia estava saindo do hotel, e quando eu entrei no carro, eu descobri que eu não tinha pago uma água que eu tinha consumido. Eu já estava lá fora, era apenas uma água. Eu podia ter ido embora, ele não me cobrou. Aliás, ele não perguntou nada. Ele só é check-out, pastor. Falei, me dá o cartão e pronto. Mas quando eu estava lá fora, uma água, R$7. Não faria diferença para o hotel? Faria? Não. Faria diferença para mim? Não. Mas faria diferença no mundo? Pronto, eu fui lá e paguei a água, ponto. Porque você começa a ter um coração sensível. Qualquer coisa que saia do padrão de Deus, não interessa se homem vai ver, se sua esposa vai ver, seu marido, seu pai, seu pastor, seu chefe, não tem mais a ver com a visão humana, é a visão de Deus sobre você. Onde você estiver, Ele vai estar lá. É assim que funciona. E o nome dele pode ser glorificado ou envergonhado por minha ou por sua causa. É assim que funciona. Então eu preciso entender isso. Não será um relacionamento fácil, não. Será um relacionamento desafiador. Eu terei que mover-me muitas vezes com muita força para fazer com que eu continue conseguindo andar ao lado de Deus. E eu até hoje confesso a você, fora alguns exemplos na Bíblia que a gente pode até aplicar, eu nunca vi Deus querendo parar de andar com as pessoas, mas eu já vi pessoas querendo parar de andar com Deus porque descobriram que não conseguem. Pastor, não consigo. Então eu prefiro ter um coração de pedra, porque com um coração de pedra eu nem sou capaz de sentir o que eu estou fazendo. Então como é que eu posso viabilizar isso? Coloque na tela, por favor, Tiago 1,12. Vou mais rapidinho, que eu até passei. Se me dá mais 6 minutinhos e eu termino. Tiago 1,12. Bota aí. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá
a coroa da... Você tem uma outra tradução para botar para mim, irmão? Ela está muito fora. Tem ou não? Se não tem, eu leio a minha, para ganhar tempo. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, repita comigo, suporta a tentação. Isso, porque quando for provado, porque quando for, suporta o quê? Porque quando for, então tentação é diferente de provação. Bem-aventurado o homem que quando for tentado, né, que suporta a tentar, porque quando ele for, receberá a coroa, ao qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Agora, verso 13: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém, mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Preste atenção. Você quer se dar bem nesse relacionamento entre você e Deus? Pare de olhar a vida dos outros e concentre-se na sua. Todas as vezes que você só consegue olhar a vida do outro, eu te digo perto de quem você está: de Satanás. Ele é o acusador. Na presença de Deus, eu e você não temos a mínima condição de olhar para a vida dos outros. Todas as vezes que você vê na Bíblia alguém se encontrando com Deus, ele diz: ai de mim que eu vou morrer, eu vou morrer, eu estou perecendo. Por quê? Porque na presença de Deus não dá para olhar para o outro. Fica você e ele, acabou a vida do outro. Porque na presença do santo, acabou. No eterno não dá para olhar para a esposa, para o marido, para o vizinho, para o pastor, para o filho, para a sogra. Não dá. Na presença de Deus não sobra ninguém, é só você e ele. É assim que funciona. Então, se eu quero fazer isso dar certo, eu tenho que ter um autoconhecimento, entender que a tentação precede a provação. Todo homem vai ser tentado quando ele for atraído e engodado por sua própria concupiscência. Seus desejos materiais envoltos em sensualidade ou não. A concupiscência é bem abrangente. Mas o que a Bíblia está dizendo é mais ou menos assim. Você vai ser, no campo da sexualidade, tentado por pensamentos eróticos, por desejos sexuais, por ter uma parte em você que não é cumprida. O nome disso é provação, ou é tentação, perdão. Mas a hora que aparecer alguém lhe dando condição de atender a demanda da tentação, você entrou na provação. É assim que funciona. E ela é muito particular. O que tenta você não necessariamente tenta quem está do seu lado. Nós precisamos ter um entendimento, porque segundo a Bíblia, o que vai acontecer? O Satanás vai nos atrair com engodo. O que é um engodo? Engodo é uma quantidade de alimento que eu gosto, que eu almejo, mas que não pode ser suficiente para atender a minha demanda. É aquilo que caçadores, pescadores utilizam como um artifício para manter a presa perto do ambiente de captura. É assim que funciona. Então, segundo a Bíblia,
Eu preciso entender este processo que quem vai usar contra mim? Satanás. Por isso algumas palavras precisam nortear a nossa caminhada. A primeira é vigilância, o tempo inteiro. Seja prudente como as serpentes. Ninguém é capaz de pegar uma serpente distraída. Não há essa possibilidade. E olha que ela não enxerga. Todas as serpentes são cegas. Todas são cegas. Não existe cobra que enxerga. Não é assim que funciona. Mas a Bíblia está dizendo que um animal cego não pode ser pego desprevenido. Sua sensibilidade, a captura que ela retira, certo, do ar com sua língua, colocando, na sua boca, com aparelhos altamente sofisticados, para identificar o que está do lado de fora. É importante. Se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Pode ter certeza, é só uma questão de tempo. Talvez não seja nenhuma queda tão grande para te humilhar, mas pode roubar a sua vitória, pode impedir seu crescimento, pode atrasar seu percurso. Está assim de gente que era para estar lá na frente. Você olha para a vida dela, nunca teve uma queda radical de humilhação, algo terrível, mas já era para estar muito longe e não conseguiu, porque vive sofrendo de pequenas quedas, de atrasos. É assim que funciona. A segunda palavra que nós temos que levar conosco é tolerância. Essa é uma das piores. Tolerância, cuidado com ela. Ela te impede de manter a distância segura de um ambiente ruim. Você começa a tolerar um palavrão. Você começa a tolerar determinados tipos de conversa, determinados tipos de ambiente. Isso começa a te aproximar de lugares e de coisas, de situações cujas quais você deveria estar distante. Mas o inimigo usou de uma forma sorrateira, fazendo com que você conseguisse tolerar. Você tolera aquele tipo de coisa, aquele tipo de música, aquele tipo, sabe? Você começa a se tornar bem intolerante. Por quê? Porque a próxima palavra é aprovação. Você não quer se tornar intolerante em algumas coisas, porque você começa a negociar. Esse é o problema. São essas coisas pequenininhas que a Bíblia chama de raposinhas. Elas vão assumindo lugares, desbravando e conquistando espaços na nossa vida, no nosso coração, e o que isso vai fazendo? Nos distanciando de Deus. A última palavra é informação. Aquilo que vai dar a você o conhecimento para combater os ataques. E aí Efésios 6,12 coloca: porque a nossa luta não é contra o e a, mas contra os principados e contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais nas regiões. Isso, nossa luta não é contra a carne e o, mas é com a carne e o sangue. Não é contra, mas é com. É com ela que eu batalho, meu corpo físico. Na maioria das vezes, meu problema é com carne e com sangue, com gente, com pessoas. Ele está dizendo que a nossa luta, nós precisamos enxergar. Não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, potestades. É num ambiente invisível. Pô, pastor, aí o senhor está de brincadeira. Se é invisível, como é que eu vou lutar num ambiente invisível? Por isso eu estou dizendo, não vai dar sem Deus. Não vai dar com Deus de forma superficial. Não vai rolar, não vai. Você não vai conseguir alcançar a santidade. Você não vai conseguir progredir em seu relacionamento com Deus com uma visão humana. Não vai. Não adianta. Ele vai dar aqui as armas. E aí, diz assim, né? Nós vamos precisar de um revestimento. E de que é que eu preciso? Repita comigo: couraça da justiça. Isso. Mas a gente gosta de falar da couraça da justiça. Mas depois você lê, porque ela fala para nós cingirmos os lombos com a verdade. E depois colocar a justiça, a couraça em cima da. Então não dá para ter justiça se embaixo da coroa da justiça tem
mentira. Não há. Você bota a couraça da justiça em cima de um lombo cingido por mentira. Então ele disse: cinja seu lombo com a verdade, e em cima da verdade coloque a couraça da justiça. Está lá. Os pés devem ser preparados com o evangelho da paz. Isso, paz. O que eu falo traz paz? Sim ou não? Muitas vezes eu estou perto de pessoas que contam histórias soltas, e a minha mente já capta, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir as intenções do coração das pessoas. Se você conhece a palavra, ela começa a desvendar. Às vezes eu estou caminhando com alguém e alguém conta uma historinha para falar que um outro fulano fez algo. Sabe aquele falar sem falar? Sabe como é que é? Aquele veneno numa dosezinha que às vezes nem parece. O que eu vejo é que muitas vezes eu não estou julgando ninguém não. O meu desafio é esse. É entender que se eu quero lutar no mundo espiritual, o evangelho que eu carrego é um evangelho de paz, de verdade, e não de contenda, de intriga. Não interessa. Se eu não posso resolver, então cala a boca. Porque pior, a gente ainda dissemina os outros a falarem mal, a pensarem mal, a uma série de coisas. E é assim que funciona. O escudo da fé sob os dardos. Olha só. Olha que coisa interessante. O que é um dardo? O dardo é o quê? É um objeto que ele é lançado. O escudo é para nos proteger dos dardos inflamados do maligno, que ele vai jogar de longe. Ele não precisa possuir você e nem a mim. Não há necessidade disso. Basta lançar alguma coisa sobre nós que faça com que façamos a vontade dele. Precisamos desse escudo. Na nossa cabeça está o capacete da isso. Uma coisa deve estar na nossa cabeça para sempre. O que é? A salvação. Salvação de quem? De todo mundo. Se o que eu vou fazer não é para salvar pessoas, tem alguma coisa de errado. Se eu trabalho para Cristo, tudo o que eu faço é com o propósito de salvar pessoas e não de enfiá-las no inferno. É assim que funciona. A espada do Espírito, a palavra de Deus, termina no 18 dizendo: orando todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a súplica e perseverança dos santos. Não é mágica, irmãos. Não é mágica. É difícil pra caramba. Não é fácil. Se você esperar querer para viver, eu vou te dar uma notícia: não vai. Não é para quem quer. Se relacionar com Deus não é para quem quer, porque se fosse para quem quer, todos queriam. Quem não quer se relacionar com Deus? Eu só preciso encontrar um ambiente equilibrado, de autoconhecimento, onde eu consigo olhar para mim e ir eliminando as coisas, é entender que o que o meu inimigo pode usar contra mim, porque é isso que ele vai usar contra você. É exatamente. Ele vai estudar você e vai descobrir como é que ele te faz ficar longe de Deus. Isso é a história do filhinho pródigo. E eu termino aqui. Lembra da história do filho pródigo? Você lembra dela? Isso, está lá, Lucas 15. Onde o filho pródigo está? Na casa do... Enquanto ele está lá, qual o problema que ele tem? Nenhum. O pai tem um inimigo, sim ou não? O inimigo do pai quem é? Satanás. Mas como é que Satanás mexe no filho pródigo, se o filho pródigo está na presença do pai? Então o que ele faz? Eu vou tirar o filho da presença.
Porque se eu tiro o filho da presença, eu tiro o filho do ambiente de proteger, e agora ele é um alvo fácil. Então, eu vou falar para vocês, não é fácil para você, nem para o pastor, talvez seja para os outros, para mim não é. A briga é feia. Eu não estou afim de orar, eu não estou afim de ler a Bíblia, eu vou ler, dá sono, dá preguiça, ou as letrinhas embaralha. Você está afim de jejuar, dá uma fome desgraçada. Mas eu vou falar uma coisa para você, nós vamos vencer. Pelo menos eu estou afim desse negócio aí. Eu vou vencendo, tem hora que eu dou uma voltinha assim, ó. Aí eu dou mais uma aceleradinha e vou. E estou há 32 anos. Lutando para ir. E já vi gente cair para caramba. Eu já tive umas escorregadinhas assim. Já escorregou, Abner? A Jacira aí de olho em tu, é ou não é? Mas é assim que funciona. Eu queria que você ficasse de pé e dissesse para quem está do seu lado: é difícil, mas é possível. É isso aí. Feche seus olhos. Pai, aceitar a tua proposta é algo extraordinário. É impossível não querermos estar ao lado de um Deus todo-poderoso, dono do ouro e da prata. Mas essa caminhada tem sido um grande desafio para todos os seres humanos. Agora chegou a nossa vez de vivermos tudo isso. O que nós temos são as histórias daqueles que já passaram. E vimos que foi difícil para o Noé, foi difícil para o Adão, foi difícil para o Abraão, foi difícil para o Isaac, para o Jacó, para o José, para o Moisés, foi difícil para o Josué, foi difícil para os juízes, para os reis, para os profetas, para os discípulos. E agora chegou a nossa vez. O que nós pedimos é a tua força, é o ânimo para continuarmos lutando, porque nós não vamos envergonhar teu nome. Teu nome será glorificado através de nossa vida. Vamos seguir firmes. E vem aí mais uma semana, Senhor. Uma semana extraordinária, onde o teu nome será glorificado através da nossa vida, da nossa casa e de nossas ações. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. É muito comum nós ouvimos pessoas dizer: não, porque Jesus entrou na minha vida e me mudou. Devagar. Quem diz que você está transformado não é você, é quem convive contigo. Cuidado para você não contar essa historinha: eu era assim, eu era assado. Isso é muito bonitinho, certo? E a sua história, ela é sua, deve ser contada por você, não tem problema nenhum. Agora, é muito mais poderoso quando você encontra com uma mulher e ela fala do marido na ausência dele, que ele é macho, forte, educado, gentil, crente, um bom pai. Ou às vezes ela só fala assim: pastor, é aquilo mesmo, mas eu o amo. Quem dá testemunho a nosso respeito não somos nós, pelo menos não deveria ser assim. Deixa eu pegar aqui primeiro. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém o podia prender, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém podia dominá-lo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Remova todos os impedimentos, todas as distrações, todas as reservas, que tudo caia por terra pelo poder do nome de Jesus e que a tua palavra
ó Pai, possa fazer aquilo que o Senhor planejou para essa noite, para os nossos corações, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Tira o texto, por favor, que eu quero usar uma outra linguagem aqui. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. O tema da minha mensagem é um encontro que transforma. Quando será que ele irá acontecer? Nós vamos seguir uma observação desse texto. E na tradução que eu li agora, o texto começa dizendo que o homem vinha do cemitério. Quando eu li essa expressão, a primeira coisa que eu pensei é: quem são as pessoas que vêm do cemitério? Quando é que essa expressão é usada? A minha mente pensou 3 momentos. Quem vem do cemitério está vindo porque provavelmente sepultou alguém. Então essa pessoa está voltando porque deixou no cemitério um ente querido, um amigo. As pessoas que voltam do cemitério, elas voltam porque sepultaram alguém. O segundo grupo de pessoas que volta de um cemitério são as pessoas que trabalham lá. E no final do dia, ao cumprir seu turno, elas estão voltando para a sua casa. Então essa seria também uma expressão que poderia ser usada não apenas para quem está sepultando ou sepultou alguém e está voltando para casa, mas também um funcionário do cemitério que deixou sua jornada de trabalho e agora está voltando para a sua casa. O terceiro grupo são as pessoas que foram visitar um túmulo. Isso também é muito comum, certo? Em datas específicas, pessoas vão visitar o túmulo de um ente querido. Algumas pessoas têm o hábito, certo, de volta e meia ir até o túmulo para fazer uma limpeza. A minha pergunta é: esse homem pertence a um desses 3 grupos? Se para voltar do cemitério, ou o cemitério, né, é um ambiente cujo qual que recebe as pessoas que estão sepultando, que estão trabalhando ou que estão visitando, o texto me diz que ele não faz parte de nenhum desses 3 grupos. Então o que é que este homem está fazendo no cemitério? O texto que lemos responde esta pergunta: o que ele está fazendo lá, na cidade dos mortos? Nós temos o hábito de dizer que o cemitério é a cidade do pé junto. Não é lugar para vivos, a não ser os vivos que estão sepultando os mortos. Não é lugar para vivos, a não ser que o vivo esteja trabalhando, certo? Para estabelecer a logística, para receber os mortos. E é lugar apenas de visita dos vivos. Este homem não pertence a nenhum desses grupos. O texto diz que, apesar de ser um vivo, ele é alguém que está morando no cemitério. Ele é alguém vivo que está morando com os mortos. Essa é a vida deste homem. Isso já tem bastante tempo. Mateus vai fazer essa narrativa. Mas o texto me mostra algo mais interessante. Ele diz: ninguém conseguia prendê-lo. E nós vamos a mais uma pergunta: para que prender um cara desse? Qual é o propósito de prender
um indivíduo como esse? Por que é que alguém gostaria de prender este homem que vivia no cemitério? Tem algum motivo pelo qual, né, ele possa ser preso? Por que que as pessoas... Você já se perguntou? Né? Você lê a Bíblia desse jeito, buscando conversar com ela, certo? Quem é que está voltando do cemitério? Por que é que está voltando? Se mora lá, por que é que mora lá? E mais do que isso, por que as pessoas estão querendo prender este homem? Mateus e Lucas vai nos fornecer essa informação. Mateus vai dizer no verso 28, aliás, Mateus diz que eram 2 endemoniados, mas ele vai dar uma característica de por que queriam prendê-lo ou prendê-los. Eles eram violentos e perigosos, e ninguém se arriscava passar pelo caminho que ele frequentava. Agora começamos a entender um pouquinho a história deste homem. Ele foi um homem banido do convívio social. Não há nele condições de conviver com pessoas. Ele é alguém vivo, vivendo no meio dos mortos. E mais do que isso, ele é um homem violento, ele é um homem agressivo, ele é um homem perigoso. É a descrição. E as pessoas evitavam passar por aquele caminho. Então eu começo a entender por que estão querendo prendê-lo. Ele é perigoso aos cidadãos. Lucas vai dizer que já fazia muito tempo, capítulo 8, verso 27, que ele andava sem roupa. Então a gente começa a entender por que é que estão querendo tirar este homem de circulação. Por que é que estão querendo prender este indivíduo? Ele é perigoso, ele é violento, ele ataca as pessoas. Ele anda nu. Então, tem motivo de sobra para prendê-lo. Mas onde é que ele vive? Ele não vive em Israel. O território que ele está morando é Decápolis, as 10 cidades pagãs, né, do lado leste da Jordânia, né? Naquele lado, agora, é lá que ele vive. Ele não vive em Israel, ele vive do outro lado. E do outro lado, as pessoas estão tentando prendê-lo. Um lado que Jesus não costuma frequentar. O que eu quero dizer a vocês é que o ambiente onde Jesus não costuma frequentar é um ambiente onde costuma se tentar prender as pessoas, aprisionar as pessoas. O ambiente onde Jesus está presente, nós vamos ver isso, é um ambiente de liberdade, é um ambiente de libertação. O encontro de Jesus com esse indivíduo foi um encontro que o libertou, que o transformou, é verdade. Mas enquanto ele não encontra-se com Jesus, o que estão tentando fazer com ele, por não conseguir transformá-lo, é tentar prendê-lo. É tentar fazer com que ele saia de circulação, mas isso não funciona. O texto diz que quando tentaram fazer isso, ele conseguia romper, né, as cadeias, quebrar tudo e fugia. Não tinha uma maneira de aprisioná-lo. Eu preciso tirar um tempo para que você reflita sobre isso. Sobre esse ambiente que, se não consegue transformar de verdade, ele busca prender as pessoas, aprisionar as pessoas a determinadas regras, impor a essas pessoas um ambiente altamente sufocante, dominador, porque não consegue tomar posse do poder de transformação. Todos os ambientes que não conseguem mudar pessoas, é importante que eles estabeleçam regras, né, severas para manter essas pessoas
aprisionadas, presas num ambiente doutrinário, muitas vezes. Mas, pastor, o senhor acha que não deve ter doutrina? Espera um pouquinho. Eu vou tratar disso mais à frente. Mas eu queria que você entendesse que ele está vivendo em Decápolis. E Decápolis não há poder para transformá-lo. Se não há poder de transformação, então vamos aprisioná-lo. Vamos prendê-los. Vamos criar um ambiente onde essas pessoas, não com correntes, nem com cordas, nem com paredes, mas inibindo dessas pessoas a capacidade de raciocínio, de pensamento. Ofereça a essas pessoas regras, cujas quais, por causa de medo, elas obedeçam, e não por amor e fidelidade a Cristo. Esse era um ambiente cujo qual este homem estava exposto. Mas o que é que ele tem? Ele tem uma coisa que a maioria de nós não temos: demônios. Seria muito bom se o nosso comportamento, se os nossos erros, se a nossa dificuldade de caminhar com Deus fosse unicamente responsabilizada por demônios. Seria muito mais fácil lidar com uma igreja de endemoniados. Porque uma igreja de endemoniados, basta você expulsar o demônio e as pessoas consertam. O grande problema é como transformar alguém que não tem demônios. Onde o problema comportamental das pessoas não vem do inferno, diretamente de uma possessão. Pode vir até da influência, sim, de uma indução, é verdade. Mas nós vamos ver uma transformação repentina, imediata, instantânea nesta passagem, simplesmente por um motivo: porque esse camarada tinha demônios. Assim que o demônio sai dele, acabou. Não há mais problema nele, porque o problema dele era os demônios. Ele vai ser liberto de uma forma instantânea. É verdade, mas esse não é o caso, ou o nosso caso. Muitas vezes a fofoca cuja qual nós entramos não tem a ver com demônios. A dívida cuja qual nós não pagamos não tem a ver com demônios. As dissensões cujos quais nós propagamos não tem a ver com demônios. Os problemas familiares que enfrentamos, casamento, filhos, não tem a ver com demônios. Nós não precisamos dos demônios. Nós damos conta sozinho do serviço. Você já parou para pensar nisso? O que nós estamos vendo é esse ambiente aqui. É um ambiente de aprisionamento. Vamos criar leis severíssimas, que nem na Bíblia estão, para prender as pessoas, para aprisionar. Pastor, o senhor está dizendo que não tem que ter lei? Então vamos lá. Jesus vai até ele. Foi Jesus que foi lá. Ele está lá em Decápolis, Marcos 4:35. Sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Os discípulos deixam a multidão, entram com ele no barco e vão para o outro lado. Jesus deita na popa do barco, na parte de trás, certo? E vai dormir. A tempestade se levanta, os discípulos o acordam, ele repreende a tempestade, certo? Faz uma correção nos discípulos e o barco chega do outro lado. Ele desce e vem um endemoniado na direção dele. Os discípulos não fazem a mínima ideia do que estão fazendo ali. Ali era um local inóspito, inadequado, não tinha comida para eles. Os altares ali mantidos eram de sacrifícios a deuses pagãos. O que é que Jesus está fazendo lá? Jesus foi lá libertar um indivíduo. Por que é que ele foi lá libertar um indivíduo? Porque lá não tinha libertação. Lá era um lugar onde as pessoas prendiam pessoas e não libertavam pessoas. Porque não tinham
poder para isso. Então Jesus vai até lá para libertá-lo. É verdade. Bom, aí eu gostei dessa história, né, pastor? Porque se o senhor está dizendo que as igrejas tentam prender seus membros, então Jesus veio libertar e nós podemos fazer tudo. Esse é que é o problema. No fundo, a liberdade aprisiona mais que a prisão. Porque a liberdade traz sobre você um peso de responsabilidade tão grande, que agora o que você pensa ser liberdade, na verdade traz um peso da responsabilidade de tudo aquilo que você faz. Esse é o desafio. A luz vai entrar nas trevas. Jesus vai atravessar o mar e vai à terra dos gentios. O local onde a luz ainda não brilhou. O lugar onde as pessoas ainda estão mortas pelo pecado. E ele vai lá do outro lado, ninguém sabe o que ele vai fazer, a não ser seu arqui-inimigo, Satanás. Ele sabe. Porque quando Jesus chega do outro lado, o demônio conduz um endemoniado até Jesus e fala na boca dele: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? Isso não seria coisas, das duas uma, ou o gadareno está cheio do Espírito de Deus, tá certo? Por quê? Porque quando Pedro responde quem é Jesus, quando Jesus pergunta: e tu, Simão, quem dizeis vós ser o filho do homem? O que Pedro diz? Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. O que Jesus diz para ele? Bem fizeste tu, Simão Barjonas, que não te revelou a carne e o sangue, senão o Espírito do meu Pai que está sobre você. Se não era o Espírito do Senhor que estava sobre Gadareno, era o espírito maligno. Quem está dizendo o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, é Satanás. É Satanás que está dizendo para Jesus: esse corpo que eu estou aqui, este homem, não sabe quem você é. Decápolis não sabe quem você é. Os discípulos estão descobrindo quem você é. Mas eu já sei quem você é. Você é o Filho do Altíssimo. O que tenho... Ele sabia que o Filho do Altíssimo chegou para trazer luz para as trevas, para expulsá-lo, para bani-lo de um território que ele chamava de seu, a terra dos gentios, as cidades pagãs, onde a salvação ainda não havia chegado. Olhe bem, ele veio na direção de Jesus e diz isso. E Jesus foi lá só para libertá-lo. Olha que legal. Foi lá para tirar o demônio. É esquisito que eu vou perguntar para você, mas eu vou. Quem aqui gostaria de ter um demônio? Alguém pode levantar a mão? Não, né? Deixa eu melhorar a pergunta. Talvez eu torne ela mais atraente. Quem aqui se descobrisse que tudo que faz de errado está num demônio, e você teria a oportunidade de encontrar com Jesus, e Jesus tiraria de você esse demônio, e junto com esse demônio ia sair tudo de ruim de você, e você seria a pessoa mais doce, amável, espiritual do mundo. Quem gostaria de ter um demônio desse? Levanta a mão. Já arrumei os candidatos. O grupo inteiro ainda está meio confuso. Mas é uma oferta atraente, Cláudio. Pensa só, se algumas pessoas tivessem demônio, fosse só tirar o demônio da pessoa e corrigiria tudo. Nós só teríamos um setor aqui na igreja, Círio. O trabalho do exorcismo e libertação. Qual é o grande problema da igreja? É que a maioria das pessoas não tem demônio. O que tem nas pessoas? A própria pessoa. Aí você não pode expulsar a pessoa da pessoa, que senão tem que ser cemitério. Certo? Olha só, esse é o Jesus vai lá para libertá-lo, sim ou não?
Sim ou não? Sim. Só para libertá-lo. Jesus não faz mais nada lá. Ele vai lá, expulsa o demônio, e agora o cara está liberto. Legal. E ele falou: aí Jesus, deixa eu ir com o senhor. Jesus falou: não, tem vaga não, está lotado, é só 12. Vai para a sua casa. Jesus foi lá libertá-lo primeiro para devolvê-lo para a sua família. Para mandar ele para a sua casa. Não é para virar missionário, isso é mais à frente. Mas o primeiro passo é pegar a pessoa liberta e levar essa pessoa para a sua casa. Isso. Vá para a sua casa, camarada, vai para a sua casa. Ele morava na casa dele? Não, ele morava no... Isso. Jesus está falando, eu vim libertar você para mandar você para a sua casa. Isso. Ele já queria ser discípulo, queria ter cargo, ele queria estar no vucu-vucu do negócio. Jesus falou, não. Começa lá na sua casa mesmo. Vai ser crente lá na sua casinha, ex-endemoniadinho. Tá certo? E ele vai para casa. Mas Jesus disse, além da sua casa, você mostra para o lugar onde você vive. Quão grandes coisas fez o Senhor por você e como Ele teve misericórdia de você. Jesus está chamando este homem para fazer algo. Olha só, Ele vai para libertá-lo para devolvê-lo para a sua casa em primeiro lugar, e segundo, libertá-lo para que ele faça algo que seus discípulos não podem fazer. A história se repete, continua se repetindo. Para que é que Jesus te salvou? Para que é que ele te libertou? Você já parou para pensar isso? Primeira coisa que ele te libertou, para mandar você para a sua casa. Segundo, para você mudar o ambiente cujo qual você frequenta. Eu não vou mudar a sua casa. Eu não vou mudar seu mundo. Eu não tenho poder para mudar seu mundo. Seu mundo não é o mesmo do meu. Não é. O seu mundo é diferente do meu. Ué, pastor, mas não estamos todos... você está falando global? Sim. Mas seus parentes são meus parentes? Seus vizinhos são meus vizinhos? Seus amigos são meus amigos? Então você tem um mundo particular seu. Que depois de liberto, você precisa transformar. E é assim que funciona. Se nós não entendermos isso, nós vamos ter problemas. Eu acho interessante que a história podia parar por aí, mas não. Você nunca mais vai ouvir falar desse cara. Isso é verdade. O tal do gadareno, ele não aparece mais no texto bíblico. Isso é verdade. Mas, no capítulo 7, a partir do verso 31, diz assim: e ele, Jesus, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. Ali, ele cura um surdo. A história prossegue um pouquinho. Capítulo 8, o título é Segunda Multiplicação dos Pães. Ela acontece no território de Decápolis. Aproximadamente 2 anos e meio depois da primeira visita de Jesus. Pergunto eu a você, quem Jesus deixou do outro lado? Foi Pedro? Filipe? Não. André? Não. Foi o ex-endemoniado. O nome dele não aparece mais, é verdade, mas o serviço dele, a missão dele, ela vai aparecer depois. Quando Jesus volta e as pessoas ouvem dizer:
aquele que libertou o camarada há tempos atrás está voltando aqui. Agora todo mundo quer ver. Agora, por que é que querem ver esse indivíduo? Marcos 5,15, esse eu quero que coloque, mesmo na tradução que está aí. Eu já vou fechar. Aproximando-se de Jesus, viram o que antes estava dominado pela... Isso aí. Presta atenção. A turma chegou. Não estão lá para ver nada. Eles estão atrás do tal dos porcos. Entendeu? Alguém foi lá e falou: aí, maluco, tem um cara lá perto da praia, matou os porcos de vocês, tudo. Eles foram lá, não foi para ver nada, não. Certo? Só que quando eles chegam, tem um cara que andava pelado e está vestido. Tem um indivíduo que estava gritando, andava errante, ele está sentado. E ele agora não é mais um louco. O juízo está de volta na cabeça. Preste atenção. Ele está sentado, vestido e com juízo perfeito. Não há registro de que ele falou nada. O texto diz que quando as pessoas veem o cara nu vestido, o cara barulhento que atacava as pessoas, sentadinho e em perfeito juízo, o cara não precisou falar nada. Quem olhava para ele nitidamente via que houve nele uma transformação. A minha pergunta é muito comum nós ouvirmos pessoas dizer: não, porque Jesus entrou na minha vida e me mudou. Devagar. Quem diz que você está transformado não é você, é quem convive contigo. Cuidado para você não contar essa historinha, eu era assim, eu era assado, isso é muito bonitinho, certo? E a sua história, ela é sua, deve ser contada por você, não tem problema nenhum. Agora, é muito mais poderoso quando você encontra com uma mulher e ela fala do marido, na ausência dele, que ele é macho, forte, educado, gentil, crente, um bom pai. Ou às vezes ela só fala assim: pastor, é aquilo mesmo, mas eu o amo. Quem dá testemunho a nosso respeito não somos nós. Pelo menos não deveria ser assim. O testemunho mais correto a meu respeito tem que vir de minha esposa, de meus filhos, das pessoas que caminham comigo. Até porque, se você conversar com as pessoas que caminham comigo e que convivem comigo, você pode ter certeza que você vai ouvir defeitos que você nem imagina que eu tenho. Porque as pessoas que convivem comigo sabem as minhas deficiências. Se você for para se relacionar comigo, você vai descobrir duas coisas. A primeira, eu tenho defeitos que você não tem, e eu tenho virtudes que você não tem. O que não dá direito a você de falar de mim, nem me dá direito de falar de você. Mas a pergunta é: nós vamos viver esta transformação? Em que momento isso vai acontecer de fato? Porque o máximo que um pregador pode fazer é fazer uso da palavra, que quando ele está pregando, normalmente também prega para ele. Um ambiente que busque trazer saúde para todos nós, que busque trazer uma linha de comportamento onde outras pessoas, era isso, era assim,
Era para isso que Jesus fazia. Jesus não tinha problema. Hoje as pessoas me perguntam, pastor, por que tem luz na igreja? Por que tem um telão? Por que tem tudo isso? Incomoda colocar na igreja ou no ambiente de culto algumas coisas que atraem as pessoas. Você sabe por que Jesus multiplicava pão e peixe? Sabe? Porque se ele não multiplicasse pão e peixe, aquela multidão não ia aparecer, não. Ele mesmo falou isso. Ele multiplicava pão e peixe, porque quando o pessoal ia falar, daqui 3 dias, o cara, do papá. O pessoal falou, o quê? O cara do pão e do peixe? O cara dos milagres? O que ele fazia era para atrair as pessoas, para que ele pudesse dar a elas, através da palavra, o poder de transformação. Essa é a grande verdade. Mas a pergunta é, quando isso vai acontecer conosco? Quando é que essa transformação, de fato, vai vir sobre nós? Ele já atravessou o mar, enfrentou a incredulidade dos discípulos, a tempestade, a incompreensão dos homens de Gadara, para encontrar com o indivíduo e dar a ele a possibilidade de testemunhar, de mostrar. Você vai ver na história de Lázaro que as pessoas iam a Betânia e havia um motivo principal: matar. Matar quantas pessoas? 2. Eles querem matar agora 2 pessoas. Elas se tornaram problemas seríssimos: Jesus e Lázaro. Porque todo mundo que visse Lázaro ia ver o que Jesus era capaz de fazer com a morte. Então não bastava mais matar apenas Jesus, tinha que matar Lázaro também. A nossa transformação precisa criar um impacto por onde nós passamos. Não interessa o tamanho desse impacto, não interessa a força, às vezes você não vai ver. Não interessa. Você sabe por que as pessoas acreditavam que havia um anjo que sacudia a água no tanque de Betesda? Por quê? Quem é que balançava aquela água? Jerusalém está do lado de uma falha geológica. Provavelmente o que sacudia a água era um tremor de terra imperceptível ao ser humano. Mas que numa água aqui, eu estou aqui, eu estou aqui andando, dá uma olhada na garrafa, certo? Se alguém fazer isso talvez um pouco mais distante aqui, ela ainda vai fazer, o que demonstra que Deus está fazendo algo lá que você pode não estar sentindo, mas vai trazer efeito aqui. Você não precisa de um milagre? Você não precisa sentir para que o milagre aconteça. Às vezes pode ser imperceptível. As pessoas não percebiam como é que elas iam entender o que era um tremor de terra, né? Tão pequeno na escala, mas a água mexia. O que Deus colocou no meu coração para deixar para mim e para você hoje é que, como nós não temos demônio, provavelmente nós não vamos mudar na totalidade, num dia só, num momento só. Se tivéssemos, seria fácil. Expulsa o demônio, todo o comportamento corrige. Mas como não tem demônio, o que nós vamos fazendo é colocando gradativamente o comportamento para fora, expulsando o comportamento com a entrada da palavra, do Espírito Santo, da comunhão com Deus, da oração, da conscientização, do cair em si, certo? Do filho pródigo e de tantos outros. Então a minha palavra que eu fecho aqui hoje para todos nós é:
Deixa eu pegar aqui, certo? Nós precisamos ser vivos, vivendo no mundo dos vivos. Está na hora desse ambiente de morte, sabe? Onde as coisas não acontecem, onde há inércia, onde sempre o caos está estabelecido na sua vida, deixa. Ou então você será um vivo vivendo num ambiente de mortos. Está na hora de você sair desse ambiente que busca te aprisionar e que tenta te aprisionar e buscar uma liberdade que trará sobre você muito mais responsabilidade do que você pensa. Porque todo mundo quer as regras. O que pode, o que não pode? Pode usar isso? Que foto eu posso postar? Com quem eu posso andar? O que eu posso falar? Isso é prisão. Isso não é liberdade. A liberdade é: eu conheço a palavra de Deus e entendo que tudo aquilo que eu fizer em oposição a ela, eu vou receber a recompensa de ter feito. É assim que funciona. Entender que a proposta de Cristo não é me prender, é me libertar. Que por mais que eu pense que eu vá até Ele, eu nunca fui. Sempre foi Ele que veio até mim. Não fosse vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi vocês. E pronto. Sempre a iniciativa é dele. Se dependesse de nós, provavelmente nós não iríamos. Ele vem até a nós para nos libertar, nos devolver para o nosso casamento, para os nossos pais, para os nossos filhos, certo? E ele vem para que em nós, agora, nós consigamos mudar o mundo que estamos inseridos. Não interessa o tamanho da mudança que você vai provocar. As pessoas têm que olhar para você e achar que não parece você. É você, mas não é você. Está estranho, sabe? Não era o cego? Não, mas é igual ele. Mas não era o paralítico? Não era esse que estava sentado na porta? Mas como é que ele está aqui dentro agora dançando? Mas não era esse aquele que estava lá? Como é que agora? Chama os pais dele, pergunta, é ele mesmo? Porque não é possível. Nós não acreditamos que é ele. Pô, parece demais com ele. Mas o cara que nós conhecíamos era cego, o cara que nós conhecíamos era paralítico, o cara que nós conhecíamos andava pelado, a mulher que nós conhecíamos teve 5 maridos. Pois é, esse foi o período das trevas, brilhou a luz. E agora a luz chegou e essa pessoa ficou para trás. Entendeu? As pernas que não andavam, andam. Os ouvidos que não ouviam, agora ouvem. Os olhos que não viam, agora veem. Você está entendendo? Porque a vida mudou e não é mágica, não. Eu não sei qual é o ambiente que você está. O que você precisa é encarar isso com muita seriedade e descobrir o que é que está acontecendo. Que você recebe as mesmas informações que os outros, mas as mudanças não são as mesmas. Como pode isso? Como pode o mesmo conteúdo ser arremessado para vocês? Todos estão ouvindo a mesma coisa. O Jesus que está andando sobre o mar pode fazer 12 homens andarem, mas somente um anda. O que é que aconteceu com Pedro, que não aconteceu com os outros 12, com os outros 11? O que é? Por que é que uma informação pode ser recebida e arquivada e outra pode ser recebida e ativada? Por quê? Quando é que isso vai acontecer comigo? Quando é que finalmente essa informação que eu ouço todas as vezes que venho à igreja, pregadores diferentes vêm falando aqui a mesma coisa? Mas parece que chega um dia que isso atinge você. E aquilo que você arquivou a vida inteira, aliás, você já ouviu 100 vezes, naquele dia você ouve e entra de uma forma diferente. O que eu peço a Deus, e Deus sabe o que eu estou falando a meu respeito, porque eu também estou pregando para mim em algumas decisões que eu preciso tomar. E eu gostaria muito, em nome de Jesus, que fosse hoje o dia da minha mudança nessas áreas que eu preciso mudar. E eu gostaria que você também fizesse isso, Cláudio, para aquilo que você precisa. Juliana, para aquilo que você precisa, Lu,
para aquilo que você precisa, Adriana, Osias. Porque o máximo que um pregador... Eu vim de uma conferência agora fantástica. Ontem, antes de pregar, eu ouvi 2 mensagens extraordinárias. Mas eu fico me perguntando, quando é que algumas coisas vão acontecer?